5 formas que você pode economizar na mudança para o campo. Antes de mais nada, é importante lembrar que informação é o que mais vai fazer você economizar e também vai garantir que você não se frustre e acabe desistindo desse sonho. Porque tem muitos fatores que a gente precisa olhar nessa transição da cidade para o campo. A gente precisa ver um monte de aspectos no terreno e principalmente saber o que a gente realmente quer fazer nesse lugar, como a gente quer viver no campo, porque aí a gente pode escolher um lugar que melhor se adeque às nossas necessidades, às nossas vontades e aos projetos que a gente quer desenvolver no campo. A primeira coisa é a pessoa ter uma ideia do que ela quer fazer. Ela tem que ter uma certa clareza do que ela quer fazer no lugar, para não precisar comprar uma área grande demais, porque geralmente as áreas grandes demais tu vai ter uma manutenção maior, vai ter gasto. Essa é uma das questões que tem que levar em consideração. Ter a clareza do que quer fazer para comprar uma área que seja de acordo com o tamanho do projeto que tu quer desenvolver. Não existe terra grande ou pequena, existe a terra ideal para cada pessoa, para cada família, para cada projeto. É por isso que você precisa saber o que quer fazer nesse lugar. Uma área grande demais pode significar muito custo com cercas, cercas são muito caras de fazer e de manter, e você pode estar cercando um espaço enorme que você não vai usar. Você também vai ter um trabalho de recorrer esse espaço e estar sempre cuidando dele, e às vezes você não vai ter uso para toda essa área. Então, com a informação, tu vai conseguir organizar o que tu precisa de área para isso, para aquilo, para as construções, para a plantação, para colocar animais, para construir um lago, enfim, dimensionar isso tudo para te ver que tamanho de área tu precisa. Tu tem que adequar a tua ideia com o tamanho do teu espaço. A segunda coisa importante é procurar uma terra que já tenha alguma estrutura. No começo isso pode parecer mais caro porque a pessoa que te vendeu o espaço ela vai cobrar mais pelas estruturas que tiver, como galpão, casa construída, poço, cercamento. No entanto, você precisa pesar e colocar na balança se não vai sair mais caro você construir tudo isso do zero. Então, normalmente quando você encontra uma terra que tem uma estrutura mínima, uma pequena construção ou um galpão em boas condições, pode ser mais econômico do que comprar só a terra e começar tudo do zero. Então é interessante que tenha um mínimo de estrutura, porque tu vai chegar com materiais para começar alguma construção, tu já tem onde colocar tudo isso. Tem que fazer uma relação aí de custo-benefício, o valor da área, o valor do que está construído para ver o que vale a pena. Mas sempre é melhor se tem já alguma coisa construída. Isso também vai economizar o seu tempo. O tempo que a gente passa construindo, fazendo as coisas, ele também tem um valor. A terceira coisa é não construir uma casa grande demais logo no início. Normalmente as pessoas compram a terra e acabam mobilizando todo o recurso financeiro que elas têm numa casa grande demais já para começar. É mais interessante construir uma casa menor que você possa ampliar ou que depois se torne uma casa de caseiro, uma casa de ferramentas, uma casa de hóspedes, do que começar já com a casa enorme. Muitas vezes o dinheiro das pessoas termina nesse processo e elas nem conseguem se mudar para casa. Então, tu fazendo uma casa pequena, tu pode morar por um período, tu pode acompanhar todos esses ciclos de chuva, de seca, conhecer o terreno, caminhar no terreno e aí tu vai ver qual é o lugar melhor para fazer uma casa definitiva. E geralmente tu vai ter a casa, depois vai ter um galpãozinho, vai ter casa de caseira, vai ter outras coisas. Então, nunca é demais. Faz uma coisa simples, que tu pode começar a usar no fim de semana, pode começar a usar para colocar materiais, depois tu faz a casa definitiva. E a gente já viu muitas pessoas se arrepender de começar com a casa grande ou até acabar faltando recurso. Esse é um fator. Outra coisa, não fazer a casa perto de cerca do vizinho, porque tu não sabe o que o vizinho vai fazer do outro lado. Mesmo que não tenha ninguém, um dia alguém vem de lá, constrói alguma coisa que tu não te agrada. Ou tu construir a casa muito perto da estrada, que é outro problema, porque é barulho, é poeira, tudo mais. Então nunca também fazer perto da estrada. Essas coisas só convivendo para te perceber, por isso que a gente já está dando a dica. Começa construindo pequeno e só depois faz a casa grande. O quarto elemento importante é olhar bem a documentação, conhecer o corretor, a imobiliária que está te assessorando, verificar os documentos, porque tem terreno que pode estar numa situação irregular ou pode exigir alguns custos que você não previu. Por exemplo, terreno que está em inventário e aí tem um custo para desenrolar aquilo, algum terreno que possa ter alguma dívida agrícola, alguma multa. Tudo isso você precisa olhar, porque depois isso pode significar custos que você vai ter que arcar se você adquirir esse terreno. Já acompanhamos alunos, por exemplo, que compraram áreas que tinha multa ambiental alta, que a pessoa até vendeu por isso e ele não sabia. Ou então tem vários herdeiros, é uma confusão para arrumar a documentação toda com os herdeiros. Ou então o cara vende
e diz assim, não, depois tu pode fazer uso capião e aí tu arruma documentação, ou seja, essas coisas todas tem que ter muito cuidado, porque compra campo não é a mesma coisa que compra casa. Então, antes de fechar negócio, mesmo que o preço seja bom, tomar bem claro tudo isso. Outra coisa é acesso para essa área. Às vezes tu faz uso de uma servidão para chegar no teu sítio, é bem comum. Essa servidão, antes de tu fechar negócio, toma bem claro com o vizinho, com o proprietário, quem liberou aquilo ali, se tu vai ter aquilo sempre, ou se a pessoa de repente pode mudar de ideia, se aquilo está escriturado, tem uma garantia que tu vai ter esse acesso. Porque às vezes muda o dono e aí não quer mais liberar o acesso, essas coisas são importantes ver. Então tome cuidado com documentação, tome cuidado com tudo isso, porque a gente já viu várias pessoas terem prejuízo com relação a essas coisas. Ou a pessoa comprou uma área e não sabia que aquilo é uma reserva legal ou é uma APP, acha bonito porque tem mato, porque tem água corrente, não sei o que, mas ele não pode plantar, não pode fazer nada. Então são uma série de detalhes que a gente tem que tomar em consideração para não gastar demais ou botar dinheiro fora, perder dinheiro. Um quinto elemento importante é observar as fontes de água. Você precisa ter fontes de água ou precisa ter uma forma de conseguir água nesse terreno, saber se é possível perfurar um poço ou se tem uma área suficiente para você fazer captação de água superficial, para você organizar uma coleta de água da chuva e ter água suficiente para suprir todas as suas necessidades, dependendo do que você quer fazer. Água para sua casa, água para os cultivos, água para a criação dos animais. Isso tudo é muito importante porque a gente pode acabar pegando uma área que não tem fontes hídricas, que não tem água e depois a gente pode não conseguir prover água nesse lugar e acaba que a gente não consegue desenvolver os cultivos e tudo mais que a gente pretende fazer nesse lugar. O assunto da água é um tema central numa propriedade, porque você tem gasto com irrigação, gasto com os animais, tem a água da casa também, então tem que ver se tem poço, e qual é o volume de água desse poço, porque uma coisa é o consumo de água na cidade, outra coisa é o consumo de água no campo, são completamente diferentes. Qualquer um aspersor que tu ligar vai gastar mais de 600 litros por hora, então já tem que ter uma outra dimensão de volume de água. Água de poço de balde, água de artesânio, se tem lago, se tem rio, se essa água do rio não está poluída, essas coisas todas tem que levar em consideração. E se não tem água, tu pode até achar água no terreno. Então tem que ver com o vizinho, por exemplo, olhar na vizinhança se a vizinhança tem água, de que água eles têm, se pegou algum veio e se esse veio de repente passa na tua terra ou não. Tudo isso a gente pode levar em consideração. Informação organizada é o principal recurso que a gente precisa para economizar, para garantir que essa transição da cidade para o campo vai dar certo e para criar um lugar realmente sustentável, ou seja, montar todo um planejamento rural do seu espaço para que você tenha sistemas de baixa manutenção e alta eficiência. E isso a gente só consegue com boa informação. Boas ferramentas para olhar, fazer uma boa leitura da paisagem, organizar esse espaço e colocar ali tudo que a gente precisa para prover as nossas necessidades e viver a vida que a gente quer viver no campo. Informação organizada é o primeiro recurso. Informação organizada é o primeiro recurso para te fazer toda essa transição com segurança e com economia. Acompanhe a gente aqui, o nosso trabalho é pioneiro, a gente está sempre trazendo informações sobre o bem viver no campo, sobre sustentabilidade, a partir de anos de experiência real, lidando com isso. Não só a partir da mudança que a gente fez, mas assessorando milhares de pessoas que também querem ter muito mais qualidade de vida vivendo no campo, numa relação harmoniosa com a natureza.